Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno da disciplina de arte. Como é que tá aí a rotina de vocês? Muito atarefada? Espero que estejam gostando dessa realidade de aulas à distância nesse momento tão difícil para nós, né? Vamos lá. A aula de hoje, ela trata de um assunto que é bem complexo de a gente entender, tá? A gente vai falar sobre performance. É um tipo de arte bem complicadinha. Mas antes da gente entender ela, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para a gente contextualizar, para a gente entender melhor. Vamos ver se a gente consegue compreender. Vamos lá comigo. Olha só, quando a gente vê essa obra aqui, essa obra de Vincent van Gogh, ou na pronúncia correta, Vincent van Gogh, né? Essa obra, ela tem um objeto, certo? É uma obra física, é um quadro. Ele pode ser comprado, ele pode ser adquirido, até mesmo Van Gogh ele tinha essa intenção de vender diversos quadros, né? Ele queria viver de trabalhos artísticos, né? Então é o tipo de arte que a gente está acostumado a lidar. Você pode comprar, você pode colecionar, ela pode ficar dentro de um museu, de uma galeria. Então ela tem, além de um valor simbólico no sentido do conceito dela, da história que ela traz, ela tem um valor de mercado. Tá? O fato é que com a modernidade, com as novas tecnologias, os tempos foram mudando e o pensamento foi mudando. E teve uma geração de artistas que buscou quebrar com este conceito de que a arte ela é somente para vender, que ela é um produto, que ela é algo consumível, no que diz respeito a capital. Então esses artistas começaram a tentar quebrar com isso. Nisso entra o aspecto da performance, tá? Primeiramente, performance é um estilo de arte no qual você tem que utilizar o seu corpo para fazer determinado movimento. Pode ser envolvido com dança? Pode. Pode ser envolvido com teatro? Pode, mas ele não tem muitas regras. Para tentar entender um pouquinho melhor, eu trago aqui essa palavrinha chamada subjetividade. A subjetividade significa o quê? Que cada um tem uma interpretação diferente sobre determinado assunto. Então, aquilo que eu vejo, para mim, é arte, mas para outra pessoa pode não ser. Aquilo que eu vejo, para mim, tem um significado, para outras pessoas pode não ter. Então, quando a gente tem um leque enorme de possibilidades a respeito de alguma coisa, aquela coisa se torna subjetiva. Deu para entender mais ou menos? Me fiz claro? Espero que sim. Então, a performance ela é subjetiva, porque quem está olhando esta ação performática, o artista fazendo a performance, a pessoa fazendo a performance, né? Para você pode ter um significado e para outra pessoa pode ter outro significado. Então ela é bem subjetiva, ela deixa bem aberta. Outro aspecto é que ela é efêmera. A palavrinha efêmero significa que ela tem um tempo determinado. Quando a gente volta aqui para o Vincent van Gogh, essa obra aqui ela é atemporal, ela vai permanecer. Enquanto estiver em boas mãos, em bons cuidados, ela vai permanecer. Ela vai sofrer restauro para durar cada vez mais e mais tempo, mas ela permanece. Já uma performance, ela é naquele momento. Você viu isso acontecer, acabou. Você não vai ver de novo. Ela não vai acontecer de novo. Então, performance ela é efêmera, ela é subjetiva. E ela tenta quebrar com esse conceito de valor. Ela não quer saber do valor de capital. Ela quer transmitir uma mensagem, ela quer transmitir uma sensação e acabou, tá? Então a gente tem um artista brasileiro chamado Hélio Oiticica, na qual ele trabalha com uma obra chamada Parangolés. Nesta obra, ele pediu para que pessoas da Estação de Mangueira, a escola de samba Estação de Mangueira, pegassem alguns tecidos que ele tinha levado, certo? Alguns tecidos coloridos, estampados. E essas pessoas deveriam interagir de acordo com uma música que ele colocava.
Então, a performance dele era somente isso. Uma dança que envolvia a plasticidade dos tecidos, as cores dos tecidos, e as pessoas estavam livres para fazer o movimento que elas queriam. Olha só aqui. Então, você tem uma série de movimentos aqui executados por essa pessoa, por exemplo, tá? Nas palavras do Hélio Oiticica, o que traz esse tipo de arte? Vamos lá ler comigo. Abre aspas. Uma necessidade vital de desintelectualização, essa palavrinha é difícil, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão. Aqui ele traz uma outra crítica além do aspecto capital, tira a arte de valor econômico. Ele também tira a arte de um valor superintelectual. Você tem nesse momento uma galerinha de artistas que elevou muito o seu ego por uma discussão muito sofisticada do que a arte. Eu estou num nível artístico acima de todos, então ele quer também sair dessa parte intelectual extrema, soberba, para uma coisa mais tátil e mais sensível, assim dizendo, né? Vamos lá. Então vejam só, ele também fala, é uma anti-arte por excelência. Aqui a gente tem mais uma fotografia do registro dessa performance que aconteceu naquele momento, tá? Na Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira. Agora, nesse momento, meus queridos, vamos lá, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício, tá? Vocês vão na casa de vocês aí procurar algum tecido, alguma toalha, pode ser toalha de banho mesmo, não tem problema nenhum, pode ser um lençol, uma toalha de mesa, com o consentimento dos pais, não vai pegar aí sem pedir permissão para não dar nenhum problema, tá? Pede permissão dos pais, se quiser também, chama eles para brincadeira. Vocês vão colocar uma música, certo? Vão colocar uma música e vão brincar, dançando, interagindo com esses tecidos, fazendo movimentos. Mas uma das pessoas de casa tem que gravar isso daí, para que depois o seu professor da sua escola possa ver o resultado. Beleza? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula? Vamos ver mais exemplos de performances de artistas performáticos, de grupos coletivos de performance? Vamos lá? O nosso próximo grupo, o nosso próximo artista, é um grupo, na verdade, é um coletivo, né? É o chamado Desvio Coletivo, o nome desse grupo. Eles têm uma performance bem interessante, chamada Cegos. Eles interagem com o meio urbano, então eles vão no centro de uma cidade, de uma grande cidade, uma metrópole, né? E o grupo de artistas se veste desta maneira. Olha que curioso, eles estão se vestindo socialmente, então é uma roupa social. Tá? Então, terno, gravata, estão utilizando a maletinha de trabalho e eles têm uma venda. Tá? Fora isso, por fora de todo o corpo está coberto de argila, como se fossem bonecos de barro. Tá? A ideia central do trabalho deles é fazer com que as pessoas, ao olhar essa performance, reflitam sobre a rotina de trabalho, a rotina exaustiva de trabalho, como eles se portam como simplesmente bonecos do dia a dia, sempre fazendo a mesma coisa todo santo dia. Então eles trazem essa reflexão e a venda no olho é para mostrar como as pessoas elas realmente não conseguem enxergar ou não querem enxergar esta realidade do trabalho. Né? Então é uma opinião dos artistas, né? Dessa relação do trabalho que o ser humano tem. Não é? Então acho bem interessante. Olha esse detalhe que bacana, né? Acho bem interessante. Essa a questão fundamental da arte. Ela tem que ter essa liberdade de expor as suas ideias. Não concordam comigo? Vamos lá. Aqui, esse artista é o Dennis Oppenheim. Esse americano, Dennis Oppenheim. É um outro artista que eu trago para vocês de performance. Essa performance ele fez com o filho dele. Envolve a parte do corpo, a parte de movimento, mas também envolve a parte de arte visual do desenho, da pintura. Tá? O filho dele começa a desenhar nas costas do artista algumas linhas, algumas formas, bem abstratas mesmo. Né? E conforme o que o artista está sentindo nas suas costas, ele começa a pintar na parede.
Então, seria o desenho por decalque em 2 etapas o nome desse trabalho. É bem curioso. Depois de fazer o desenho que o filho está fazendo nas costas dele, eles invertem daí a vez do artista pintar e desenhar nas costas do filho, e o filho, ao sentir o que está sendo desenhado nas costas, passa para a parede também. É bem curioso, bem interessante. Então vamos lá. A minha proposta do nosso segundo exercício é que a gente, inspirado no trabalho de Dennis Oppenheim, a gente faça o mesmo em casa. Então você vai pegar seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, sua avó, seja lá quem for, e vocês vão brincar desse jogo do desenho nas costas. Se vocês não se sentirem confortáveis em fazer igual o artista, desenhando literalmente com uma caneta ou um pincel nas costas, né? Pode ser que seja estranho, né? Não se sinta confortável. Você pode desenhar com o dedo nas costas da sua mãe, ou a sua mãe desenhar com o dedo mesmo nas suas costas. Você vai sentir do mesmo jeito, vai sentir o desenho do mesmo jeito. E daí você, ao sentir, vai tentar desenhar na folha do caderno aquele sentido, aquele desenho. Será que você vai acertar o que sua mãe, que seu pai está desenhando nas suas costas? É uma brincadeira bem interessante. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem isso. Vamos lá? Dando continuidade à nossa aula, a gente vai fazer o nosso primeiro quiz. Vamos lá? Complete essa sequência. Vamos lá. A performance significa o quê? Significa atuação. E precisa do quê para que aconteça? Precisa do corpo. Para que haja a arte. A arte performática não tem como ser comercializada, pois é efêmera. Então ela tem um breve momento de existência, não tem como ser comercializada, não tem um valor de capital, ok? Bom, vamos dar continuidade mostrando outros artistas. Eu vou mostrar para vocês mais 2 artistas performáticos, começando com Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho, esse brasileiro, ele nasceu numa época em que tinham diversos preconceitos, ainda tem hoje em dia, convenhamos. Hoje ainda a gente tem diversos preconceitos, muitos tabus sobre diversas coisas, mas na época em que ele vivia a coisa era muito pior em termos de tabus e de preconceitos, né? E nessa época ele já tinha um pensamento muito à frente do seu tempo e ele questionava muito por quê? Por que de se vestir socialmente dessa maneira? Né? O nosso país ele foi colonizado pelos europeus e muito do nosso comportamento, da nossa cultura, até mesmo da nossa gastronomia, do que a gente come, até o que a gente veste, vem muito dessa influência lá de fora. Então, por que num país... Esse é o pensamento do artista, tá bom? Deixamos bem claro. Então, por que num país tropical, extremamente quente, como por exemplo o Rio de Janeiro, onde ele vivia, nós tínhamos então que se vestir dessa maneira, uma maneira europeizada, segundo o artista, com o seu terno, a gravata, que é uma roupa que não condiz com a realidade de clima brasileiro. Por que tem que se vestir dessa maneira? Então ele fez uma performance chamada New Look. Então ele até brinca, trazendo palavras gringas, num tom de deboche, né, que seria um novo visual. E ele cria um visual com tecidos, ele mesmo costura, com tecidos mais leves, mais soltos, mais arejados, do que seria, sei lá, uma ideia de vestuário para alguém que vive em um país tropical, quente como o nosso. Tá? E ele decide andar no centro da cidade do Rio de Janeiro, dessa maneira, com o visual que ele criou, tá? Numa época extremamente cheia de tabus, de preconceitos, ele caminhou ao meio dos executivos vestidos dessa maneira. Olha, foi um bafafá, houve um diz-que-me-diz-que, houve bastante burburinhos, mas ele conseguiu o que ele queria, chocar e causar uma reflexão. Tá? A nossa última representante da performance é Marina Abramovic. Nós vamos falar ainda dela numa próxima aula. A gente vai falar dela, inevitavelmente, porque ela é uma grande representante. Tá? Ela fez diversas performances que chocam demais. Ela, assim, não tem medo de expor o próprio corpo ao limite. Tá? Então, a gente termina a nossa aula falando da obra dela chamada Ritmo 2.
na qual em uma sala ela ficou sentada, numa sala, e ela tinha 2 comprimidos na mão. Um comprimido era para tratamento de uma certa doença super forte e o outro comprimido para uma outra doença. E ambas as doenças, uma envolvia o cérebro e a outra envolvia o corpo, tá? Ela decide então tomar uma das... Isso, gente, só esqueci esse detalhe. Isso, a sala rodeada de pessoas assistindo essa performance. Ela tomou a pílula em relação da mente, extremamente forte, para as pessoas que têm esse determinado tipo de doença, que eu não me recordo qual, né? Mas o remédio deu um efeito colateral nela tão sério que o corpo dela ficou sem controle. Ela começou a se debater no corpo. Porém, ela depois em relato pessoal, ela disse que ela estava extremamente sã. Ela sabia de tudo o que estava acontecendo, porém ela não conseguia controlar o corpo. Depois que o efeito passou, ela sentou novamente e ela tomou o segundo remédio, um remédio para o corpo, para uma outra doença que eu não me recordo qual. Nesse caso, ela não lembra de nada. O corpo dela ficou estático, entre aspas, sob controle, mas a mente dela não estava mais presente. Aquele remédio apagou aquele momento, ela não lembra de nada. Então, as obras dela trazem essa reflexão da relação com o corpo de nível extremo. E ela chega a essa conclusão, né? Um remédio, ela tinha sanidade, ela tinha consciência, mas não tinha controle. E o outro remédio, para ela teve o corpo sob controle, só que a mente apagou, né? Então, uma reflexão bem interessante, tá? Agora, para terminar a nossa aula, a gente vai fazer os nossos 2 quiz. Vamos lá? O nosso primeiro quiz. Qual das 2 fotografias é uma fotografia artística? A da esquerda ou a da direita? Vamos lá? Quem escolheu a da esquerda acertou. A da direita era a fotografia do fotojornalismo de Dorothea Lange, que a gente viu na aula anterior, ok? Segundo quiz, vamos ver se vocês conseguem adivinhar as palavras aqui para completar. Para definir como fotografia artística, a foto precisa trazer o quê? O que a foto artística precisa trazer? Precisa trazer reflexão. Ou simplesmente ter um caráter experimental, caminhando pelos campos da estética e das sensações. Meus queridos, então por hoje é só. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau!